Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma questão aqui. E hoje nós vamos falar sobre hidrostática, também conhecido como fluidostática, mecânica dos fluidos, enfim. Então, nós temos o seguinte problema, que é o seguinte: uma seringa cujo êmbolo tem diâmetro 1 centímetro e cuja agulha tem diâmetro de 0,20 milímetros é usada para dar uma injeção na veia de uma pessoa. Supondo que a sobrepressão venosa seja aproximadamente 1,6 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado, calcule o valor mínimo da intensidade da força a ser aplicada ao êmbolo para que o líquido atinja a região de interesse. Então, como eu citei, é uma questão de hidrostática. Nós vamos utilizar aqui o princípio de Pascal, onde, pelo princípio de Pascal, a gente tem uma relação entre a pressão do êmbolo, nesse caso aqui, tem que ser igual à pressão na agulha. Então, é conhecido também que a pressão ela é força sobre área e que a área em questão onde está sendo aplicada essa força, ela é uma área circular. Então, sendo assim, nós temos que a área do círculo é πr ao quadrado. Informações que serão cruciais para o desenrolar aqui da questão. E agora nós vamos nos atentar ao que a questão nos dá de informação. Então, a primeira coisa aqui é o diâmetro do êmbolo, que é de 1 centímetro. E aí, para padronizar, vou colocar em milímetro. Então, aqui nós temos 10 milímetros. O diâmetro da agulha, que é de 0,20 milímetros. E nós temos a sobrepressão venosa, que eu vou chamar de pressão venosa aqui, que é de 1,6 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado. Ok? Então, nós temos o seguinte: é sabido que a pressão é igual à força sobre área. Então, nesse caso aqui, nós teremos a força do êmbolo sobre a área do êmbolo é igual à força da agulha sobre a área da agulha. Então, isso aqui vai nos dar o seguinte: força do êmbolo sobre a área, onde a área é πr ao quadrado. Nesse caso, a gente vai ter π, o raio do êmbolo ao quadrado. Aqui nós vamos ter a força da agulha dividido por π, o raio da agulha ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar π e π, e aí nós obtemos essa relação aqui, onde a força do êmbolo sobre o raio do êmbolo ao quadrado é igual à força da agulha sobre o raio da agulha ao quadrado. E a partir daqui, nós chegamos a uma relação que é de nosso interesse, onde a força do êmbolo, que é o que nós queremos definir, que é o mínimo da intensidade a ser aplicada ao êmbolo, certo? Então, vai ser a força do êmbolo igual ao raio do êmbolo dividido pelo raio da agulha, tudo isso aqui ao quadrado, vezes a força da agulha. E aí, nós vamos fazer o seguinte: é conhecido também que o raio, ele é o diâmetro sobre 2. Então, nesse caso aqui, ó, daqui a gente obtém que o raio da agulha é 0,2 dividido por 2, que é igual a 0,1 milímetro. E aqui, o raio do êmbolo é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5 milímetros. Então, a gente consegue substituir nessa relação aqui. Então, nós temos o seguinte, que a força do êmbolo é igual a 5 dividido por 0,1, tudo isso aqui ao quadrado,
vezes a força da agulha. 5 dividido por 0,1 é 50. Então, vai ficar 50 ao quadrado vezes a força da agulha. Isso aqui me resulta no seguinte, que a força do êmbolo é igual a 2.500 vezes a força da agulha. Então, nós temos uma relação aqui, que eu vou chamar de 1. Para sabermos a força que deve ser aplicada ao êmbolo, eu primeiro preciso definir quem é a força que está sendo aplicada na agulha. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Sabendo que a pressão é força sobre área, então, dessa relação aqui, nós obtemos que a força é igual à pressão vezes a área. Só que nesse caso aqui, nós queremos saber a força da agulha. Então, vai ser a pressão que está sendo aplicada na veia vezes a área da agulha. Então, aqui, a pressão venosa vezes π vezes o raio da agulha ao quadrado. Foi citado anteriormente que o raio da agulha é de 0,1 milímetro. E aí, para esse caso aqui, nós precisamos converter para metro. Nesse caso aqui, vai ser 10 a menos 4 metros. Foi-nos dado de informação que a pressão venosa é de 1,6 vezes 10 elevado a 3 newton por metro quadrado. Então, quando a gente substitui aqui, então 1,6 vezes 10 a terceira, vezes π, o valor de π é 3,14, e aqui nós teremos, no caso, vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Então, 1,6 vezes 3,14 vai dar aí ao redor de 5,02. Aqui nós temos 10 à terceira. 10 a menos 4 ao quadrado, isso nos resulta em 10 a menos 8. Sendo assim, nós temos que a pressão na agulha é 5,02 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Então, nós conseguimos aqui achar a relação da força da agulha. Esse é o valor da força da agulha. E aí, voltando, nós encontramos que a relação da força do êmbolo, como podemos ver aqui na equação 1, é igual a 2.500 vezes a força da agulha. Sendo assim, nós temos 2.500 vezes 5,02 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai resultar em 12.550 vezes 10 a menos 5. E aí, deixando em números decimais, nós podemos fazer o seguinte. Então, colocando a vírgula aqui, então nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter aqui 0,1255 vezes 10 à quinta vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a 0 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, isso aqui dá 1. Então, a força mínima, usando apenas 3 algarismos após a vírgula, vai ser de aproximadamente 0,125 newton. Essa é a força mínima para que o líquido atinja a região de interesse, ok? Então, espero que tenha entendido. Salva, compartilha, comenta e deixa o teu like, o teu joinha aqui. Valeu, gente!